Os esteroides são, há décadas, uma das verdades não ditas no wrestling. Muitos os utilizaram para parecerem maiores, mais fortes e mais impressionantes, na esperança de chegarem mais perto da grande oportunidade. No entanto, nem todos que levaram seus corpos ao limite foram recompensados com fama, títulos ou sucesso duradouro. Especialmente no escalão intermediário, muitos pagaram um preço alto sem nunca realmente chegar lá. Porque um corpo perfeito muitas vezes não era suficiente. E por que alguns permaneceram estagnados apesar de todos os sacrifícios? É exatamente sobre isso que falaremos hoje. E começamos com um nome que cedo teve tudo, e ainda assim, nunca chegou ao topo. Top 1. 1. René Dupré. René Dupré foi um dos exemplos mais marcantes dessa era. Ele começou no wrestling extremamente jovem e já recorria a esteroides anabolizantes na adolescência para se adequar ao ideal desejado pela WWE o mais rápido possível. Seu físico lhe rendeu atenção precoce, e ele recebeu um destaque que o tornou o campeão mais jovem da história da WWE, com apenas 19 anos. Mas, nos bastidores, justamente essas vantagens geraram tensões, inveja e problemas no vestiário. O próprio Dupré falou abertamente sobre o quanto o tamanho e a massa muscular contavam no sistema. Quando ele parou temporariamente com os esteroides e perdeu peso visivelmente, foi questionado de imediato, como se seu valor dependesse exclusivamente de seu corpo. Paralelamente, desenvolveu uma grave dependência de analgésicos, que na época costumava andar de mãos dadas com o chamado suco. Apesar de sua aparência, ele nunca passou do nível de tag team, e no final de 2004, caiu cada vez mais no card. A morte de Ed Guerreiro o atingiu em cheio e o levou a largar tudo e romper com aquele ambiente tóxico. Após novas violações da política de bem-estar e um período na reabilitação, Dupré deixou a WWE definitivamente. Sua história levanta uma questão central. Um corpo perfeito é realmente suficiente quando faltam confiança, saúde e uma perspectiva de longo prazo. 2. Sylvain Grenier. Sylvain Grenier, conhecido por sua época ao lado de René Dupré, foi tragado pelo infame escândalo da Signature Pharmacy após a tragédia de Benoit em 2007. Como muitos outros talentos do escalão intermediário daquela época, ele admitiu abertamente ter usado esteroides anabolizantes, mas sempre enfatizou que não falhou em nenhum teste de drogas durante toda a sua carreira na WWE. Em um sistema que oficialmente pregava o controle, isso, no entanto, significava surpreendentemente pouco. O escândalo revelou uma realidade amarga. Mesmo lutadores que comprovadamente passaram em todos os testes podiam, de repente, ser transformados em símbolos de um problema maior. Grenier estava no mesmo nível de card que muitos outros citados pelo uso de substâncias de melhoria de desempenho. Contudo, enquanto alguns nomes pareciam protegidos, outros foram atingidos com todo o rigor. Foi justamente esse tratamento desigual que gerou frustração e desconfiança no vestiário. Apesar de seu físico e presença, Grenier permaneceu permanentemente preso ao escalão intermediário. Um destaque constante nunca veio, e ele jamais recebeu chances reais de protagonizar eventos principais. O escândalo prejudicou ainda mais sua reputação, e deixou claro quão substituíveis muitos talentos eram naquela fase. No fim, restou a percepção de que mesmo se adaptar ao sistema não oferecia segurança. Mas quão justo era esse sistema, na verdade, se as regras não valiam para todos da mesma forma. 3. Luther Reigns. Luther Reigns é um nome frequentemente mencionado em relação a um dos mal-entendidos mais bizarros da história da WWE. Anos depois, ele foi erroneamente associado a um escândalo de esteroides, que, na verdade, envolvia Roman Reigns. Na realidade, foi o próprio Luther quem admitiu abertamente ter usado substâncias de melhoria de desempenho muito antes de seu tempo na WWE. Um tema que acompanhou sua curta carreira como uma sombra. Durante seu tempo no elenco principal,
Reigns esteve sob enorme pressão para parecer cada vez maior e mais massivo. Essa expectativa levou não apenas ao uso de esteroides, mas também a uma mistura perigosa de analgésicos. Isso ficou especialmente evidente em sua infame luta contra o Undertaker. Reigns perdeu o fôlego precocemente, ficou completamente sem energia e não conseguiu terminar o combate conforme planejado. Para os executivos da WWE, isso foi um sinal claro de que ele não aguentava a pressão do mais alto nível. Pouco depois, Reigns desapareceu dos shows e deixou a empresa. Anos mais tarde, ele sofreu um derrame, ficou limpo e falou abertamente sobre as consequências físicas e mentais de suas escolhas. Sua história mostra quão rápido um suposto destaque pode terminar. Mas fica a pergunta: ele foi descartado porque falhou? Ou porque o sistema o levou a ir longe demais? 4. Matt Morgan. Matt Morgan foi visto desde cedo como o protótipo do gigante da era Ruthless Aggression. Seu corpo mudou visivelmente quando ele deu o salto do Tough Enough para o elenco principal. Menos gordura corporal, mais massa muscular definida, um visual que prometia atenção. No entanto, justamente essa transformação foi vista com críticas internamente. Disse que Jim Ross o confrontou diretamente durante a fase de desenvolvimento, afirmando que ele não parecia mais um atleta e que deveria parar com o que estava fazendo. Naquela época, quase não havia testes de esteroides, mas a pressão permanecia. Quando Morgan finalmente estreou no SmackDown, seu destaque durou apenas alguns meses. Ele retornou várias vezes e desapareceu novamente, sem nunca receber um papel claro ou uma direção sustentável. Enquanto isso, nos bastidores, ele lutava contra uma grave dependência de analgésicos. Mais tarde, Morgan explicou abertamente que durante anos não houve um intervalo de poucas horas em que não consumisse opioides, e ainda assim ele parecia funcionar normalmente para o mundo exterior. Após sua saída da WWE, Morgan teve que passar por uma desintoxicação difícil e sobreviveu a várias overdoses. Olhando para trás, ficou claro que nem seu corpo nem seus sacrifícios foram suficientes para que ele se estabelecesse permanentemente. De quantas chances ele realmente precisaria sem essa pressão? E quantas essa mesma pressão lhe custou? 5. Hardcore. Holly. Hardcore. Holly foi um elemento fixo do escalão intermediário por anos e era visto como alguém que sempre desempenhava seu papel com confiabilidade. Fisicamente, ele tinha tudo o que se esperava de um lutador durão e crível, mas o próximo passo sempre lhe foi negado. Apesar de algumas lutas grandes isoladas, incluindo até um combate pelo título contra Brock Lesnar, sua posição não mudou a longo prazo. Pouco tempo depois, ele se via novamente nas regiões inferiores do card. Em sua autobiografia, Holly falou abertamente sobre o uso de esteroides e analgésicos, especialmente após lesões graves que ameaçaram sua carreira várias vezes. Ele não escondeu que tais substâncias eram amplamente difundidas na época e consideradas quase um mal necessário. Ele foi particularmente crítico em relação à política de bem-estar da WWE, que, em sua visão, não era aplicada da mesma forma para todos. Enquanto talentos do escalão intermediário e inferior eram rigorosamente controlados, os grandes nomes teriam sido amplamente poupados. Holly destacou que colegas como Chris Masters perderam seu destaque após uma visível perda de massa muscular, enquanto estrelas estabelecidas permaneceram inalteradas. Apesar de sua aparência e experiência, ele sempre ficou um pouco abaixo do palco realmente grande. Sua história levanta uma questão incômoda. O que contava era o desempenho, ou apenas quem você era no sistema? 6. Chris Masters. Chris Masters foi preparado cedo como uma futura estrela. Seu físico imponente e o Master Lock fizeram dele uma parte marcante da programação da WWE em pouco tempo. Mas quando ele retornou em 2006, após uma pausa, sua mudança física foi evidente. Ele havia perdido massa muscular de forma significativa
Parecia mais magro e menos dominante. Uma visão que gerou reações imediatas, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Comentários sarcásticos e dúvidas sobre seu futuro não demoraram a surgir. Mais tarde, Masters esclareceu que a perda drástica de peso não estava ligada primariamente aos esteroides, mas sim a uma grave dependência de analgésicos. Esse vício o forçou a ficar completamente limpo, o que inevitavelmente afetou seu corpo. No entanto, isso não mudou a percepção dentro da empresa. A perda de seu antigo porte físico andou de mãos dadas com a perda de seu destaque. O lutador, que antes era visto como uma ameaça crível, de repente parou de ser levado a sério. Sua carreira mostrou claramente quão atrelado o sucesso estava à aparência externa naquela época. Assim que esta não correspondia mais à imagem desejada, as oportunidades desapareciam quase da noite para o dia. A história de Masters levanta uma questão central. Ele foi julgado por seu desempenho ou apenas por como seu corpo parecia? 7. Maven Huffman. Maven Huffman está entre os lutadores que, em retrospectiva, falaram de forma mais aberta sobre a pressão dessa era. Ele nunca escondeu que substâncias de melhoria de desempenho foram para ele menos uma decisão voluntária e mais uma consequência lógica. Para parecer crível no ringue contra oponentes significativamente maiores e ser utilizado regularmente na TV, ele via pouca alternativa. O sinal sutil, mas claro, vinha de cima. Quem quisesse acompanhar, tinha que se adaptar. Mais tarde, Maven relatou como acabou testando positivo para várias substâncias, incluindo esteroides anabolizantes e analgésicos. A reação da empresa foi surpreendentemente branda. Uma advertência, um breve aviso para não tornar aquilo um hábito. E então, tudo seguiu como antes. Para Maven, isso foi um sinal claro de que o uso de tais substâncias já havia sido normalizado no sistema há muito tempo. Segundo sua própria estimativa, até 90% do elenco estaria no gás naquela época. Curiosamente, o maior destaque de sua carreira ocorreu justamente na fase em que seu corpo parecia mais definido. Quando essa imagem não pôde mais ser mantida, seu papel no produto também desvaneceu. Sua história levanta uma questão desconfortável. Maven realmente teve escolha, ou o caminho já estava traçado assim que ele quis permanecer na TV? 8. Test, cujo nome real era Andrew Martin, foi outro lutador cujo declínio físico esteve diretamente ligado ao abuso de substâncias. Quando ele apareceu na marca SW revitalizada em 2006, parecia mais massivo do que nunca, mas de uma forma doentia. Seu abdômen inchado e sua estatura desproporcional eram vistos por muitos como sinais claros de um consumo intenso de esteroides. Nos bastidores, Test já não lutava apenas contra a pressão do negócio, mas com uma profunda dependência de analgésicos. Esses problemas lhe custaram não apenas seu lugar na programação da WWE, mas também, cada vez mais, o controle sobre sua própria vida. Em uma de suas últimas entrevistas, Test falou de forma surpreendentemente aberta sobre o quanto o grande número de mortes no meio do wrestling o havia abalado. No início dos seus 30 anos, ele frequentava um funeral após o outro e percebeu que ele próprio estava perigosamente perto desse abismo. Por um curto período, pareceu que ele havia dado a volta por cima e reorientado sua vida. Mas a recaída não demorou a chegar. Apesar de toda a lucidez, o abuso de substâncias retornou e as consequências físicas tornaram-se cada vez mais graves. Em março de 2009, Test morreu prematuramente. Sua história força uma pergunta séria. A autoconsciência é suficiente quando o ambiente o empurra repetidamente na mesma direção? 9. Lanny Poffo. Lanny Poffo, mais conhecido por muitos fãs como The Genius, viveu seu maior momento na carreira em 1989, quando derrotou Hulk Hogan por contagem. Mas esse momento não foi por acaso. Poffo admitiu mais tarde que, nos meses anteriores, havia se bombado conscientemente para, finalmente, deixar de ser apenas o eterno jobber.
Anos de derrotas o deixaram com a sensação de que precisava oferecer mais fisicamente para ser levado a sério. Após a luta contra Hogan, no entanto, não houve recompensa a longo prazo. Em vez disso, veio a percepção desanimadora de que aquele auge era provavelmente o máximo que ele jamais alcançaria. Exatamente naquele momento, Poffo decidiu parar com os esteroides. Ele falou abertamente sobre como os efeitos colaterais físicos visíveis o assustaram e percebeu o quanto havia arriscado sua saúde por um breve momento de glória. O preço, de repente, lhe pareceu desproporcionalmente alto. Olhando para trás, Poffo descreveu essa fase como um ponto de virada claro. Ele entendeu que o sucesso no wrestling costuma ser apenas emprestado e que cada um decide o quanto sacrificar por ele. Sua história faz uma pergunta silenciosa, mas contundente. Se o topo só é acessível por pouco tempo, vale mesmo a pena arriscar permanentemente a própria saúde para isso? 10. Shawn Stasiak, Nathan Jones, Mason Ryan, Gene Snitsky. Para encerrar, falaremos de vários lutadores que tinham toda a aparência exigida pelo ideal da WWE, mas que, ainda assim, nunca passaram do escalão inferior ou intermediário do card. Shawn Stasiak estava sempre em forma impressionante. Mas nem seu carisma nem sua qualidade no ringue foram suficientes para que ele se estabelecesse. Ele falou publicamente sobre a utilidade dos esteroides sem nunca admitir claramente ter usado, uma postura emblemática dessa geração. Nathan Jones, por sua vez, tinha o visual de um monstro, mas lutava com os fundamentos do wrestling. Embora tenha declarado publicamente que nunca usou esteroides, ele era repetidamente associado ao tema. Mason Ryan surgiu anos depois com um dos físicos mais extremos que a WWE já viu. Quando a história do Nexus terminou, seu destaque também desapareceu e, apesar de toda a massa muscular, não deixou uma impressão duradoura. Gene Snitsky manteve sua aparência ameaçadora por muito tempo, mas perdeu volume muscular visivelmente após uma suspensão devido à política de bem-estar. O que todos têm em comum é que seus corpos os colocaram temporariamente sob os holofotes, mas não lhes garantiram um lugar a longo prazo. Faltaram talento, timing e confiança, e exatamente isso nenhum esteroide pode substituir. Fica a pergunta: quantas carreiras falharam não por falta de dedicação, mas por prioridades erradas? Essas histórias mostram uma dura verdade. Um corpo perfeito sozinho não faz uma estrela. Muitos sacrificaram sua saúde, adaptaram-se a um sistema e ainda assim ficaram pelo caminho. O sucesso no wrestling é passageiro, mas as consequências costumam ser permanentes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais histórias do lado sombrio do wrestling. Qual desses destinos mais te surpreendeu?